Estimados irmãos, gaúchos, gaúchas, um culto tão bonito que nós estamos prestando ao nosso Deus. Segundo algumas estatísticas, a Bíblia usa muitos insetos que fazem parte da história da evolução dos dados bíblicos e também aves e cerca de 37 mamíferos diferentes. Nesta lista encontra-se o cavalo. Talvez seja interessante usar hoje esta ilustração do cavalo para você memorizar melhor a mensagem e com certeza aplicá-la em sua vida. Jeremias, profeta do Antigo Testamento, profetizou para alguns reis, Josias, Jeoacás, Joaquim e Sedequias. Esse profeta viveu um intenso ministério dos anos 627 a 577 a.C. Cerca de 42 anos ministrando a palavra de Deus para a maioria de ouvintes que não quiseram ouvi-lo. Ouvintes que não se arrependeram dos seus pecados. Jeremias contemplou muitas injustiças, muitas adversidades, muita desobediência a Deus em seus dias. Mesmo diante de tanta rebeldia contra o Senhor, Deus não deixou de, muitas vezes, abençoar o povo. Então, no capítulo 12, de 1 a 4, lemos assim: Ó Senhor, Tu que és justo, quando apresento minha causa perante ti. Contudo, desejo falar contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que vivem em paz todos os que procedem de modo traiçoeiro? Tu os plantastes, e eles criaram raízes, crescem e dão frutos. Tu estás sempre próximo de seus lábios, mas longe do coração deles. Tu, porém, me conheces. Ó Senhor, Tu me vês e provas minha fidelidade para contigo. Arranca-os como ovelhas para o matadouro e separa-os para o dia da matança. Até quando a terra lamentará e todo capim do campo secará? Os animais e as aves perecem, por causa da maldade dos que nela habitam, pois disseram, ele não verá o nosso fim. Jeremias nem sempre conseguiu entender que, não obstante a desobediência do povo, este, por sua vez, em muitas ocasiões, colhia seus frutos, reinava em uma relativa paz. E assim Jeremias questiona o Senhor. E como que Deus responde a Jeremias? Vejam a resposta no verso 5, parte A. Se te cansas correndo com homens que vão a pé, então, como poderás competir com cavalos? A ilustração é contundente. A metáfora usada por Deus é muito compreensível. Jeremias, veja bem, você se queixa por causa da injustiça que os homens praticam. E ainda assim eu tenho tido misericórdia e tenho alargado o tempo para que se arrependessem. Então, é como se você estivesse, Jeremias, correndo com homens.
homens com a tua natureza, homens que você pode compreender, que podem ser leais a mim, ou então, infelizmente, eles se rebelam contra mim. Você já imaginou Jeremias se tivesse que correr com cavalos? Sem chance. Você naturalmente não poderia fazê-lo. Então, meu ouvinte, nessa primeira parte da nossa mensagem, nós queremos lembrar dessa maneira tão interessante, sábia e esclarecedora. Devemos observar as coisas em volta, mas não encontrar injustiça da parte de Deus. Injustos são os homens, mas não Deus. Deus, enquanto ainda preserva primeiro os céus e primeira terra, orienta seus filhos e os seus servos que avancem em sua fidelidade, que perseverem em sua obediência, não obstante a desobediência e a rebeldia do mundo em geral. Uma outra passagem que nós queremos considerar é Apocalipse capítulo 6, onde nós encontramos a fala de Apocalipse mediante a abertura dos primeiros 4 selos, e na abertura dos primeiros 4 selos encontram-se 4 diferentes cavalos, respectivamente com os seus cavaleiros. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres vivendo dizer, com voz como de trovão, vem. Olhei e vi um cavalo branco, e seu cavaleiro segurava um arco. Foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu como vencedor, decidido a vencer. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, vem. Então saiu outro cavalo, um cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. Foi-lhe entregue uma grande espada. Quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, vem. Olhei e vi um cavalo preto, e seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então ouvi uma voz entre os 4 seres viventes que dizia, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando ele abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer, vem. Vi então um cavalo amarelo, e seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o acompanhava. Foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, pela praga e pelos animais selvagens da terra. Você deve lembrar que antes do texto da abertura dos selos, que ao todo são 7, e nós estamos considerando os primeiros 4 por causa dos 4 cavalos e os seus cavaleiros, que no capítulo 4, Jesus está diante do trono, há uma visão do trono, e nós encontramos no capítulo 5 a revelação de que apenas Jesus Cristo é digno e capaz de abrir o livro,
Livro este que naturalmente tem muito a ver com a revelação, com o Apocalipse. Muito bem, Jesus deve ser, então, o Senhor que está por trás de todas as permissões que há sobre a terra. Entende-se que o cavalo branco, o cavalo preto, o cavalo vermelho e o cavalo de cor amarela ou pode ser também esverdeada, representam os flagelos trazidos sobre a terra, principalmente por influências do inferno, influências satânicas. É bem provável que a cor do primeiro cavalo, que é branco, mostra o que se repete no livro de Apocalipse, que são as paródias. Assim como Jesus, ele é retratado como quem veio, como quem morreu, como quem ressuscitou, o que é, o que era e o que será. Dessa maneira também o inimigo de Deus, Satanás, é retratado. O próprio número 7, que é muito usado para a figura de Deus, para o Cordeiro de Deus, é um número usual para o anticristo, para a besta, conforme nós encontramos no capítulo 13. Há vários indícios em Apocalipse da tentativa de Satanás imitar Deus. Assim, Paulo já tinha se pronunciado na sua orientação à igreja de Tessalônica de que o antideus, o anti-lei divina, o inimigo do Senhor, o homem das iniquidades, o anticristo, ele se colocaria no lugar do próprio Deus. São frases fortes para mostrar o quanto que Satanás quer enganar as pessoas. Pois bem, Jesus aqui dá a visão clara de que há uma relação entre as provações sobre o mundo, onde os homens são tentados e onde Satanás quer ser o vencedor. Na sequência, nós temos 3 imagens muito conhecidas e que sempre se repetem mais uma vez na história da humanidade. Nós encontramos o cavalo que sinaliza guerras. Nós temos o cavalo que sinaliza fome. E nós temos, por fim, o cavalo que sinaliza a morte. Ora, nós sabemos que Satanás veio para matar, destruir, e ele também veio para enganar a humanidade. O mais triste em relação ao futuro e o que se verifica em todas as épocas é o que nós encontramos, por exemplo, no texto do capítulo 16 de Apocalipse, agora em relação ao derramamento das taças da ira de Deus. Qual é o sinal mais triste? É o que nós lemos 8 em diante. O 4º anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido queimar os homens com fogo. Os homens foram queimados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, mas não se arrependeram para glorificá-lo. O 5º anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e de tanta agonia os homens mordiam a própria língua. Por causa de sua agonia e de suas feridas, blasfemaram contra o Deus do céu e não se arrependeram
de suas obras. Esta é a situação mais lamentável a respeito da história de qualquer homem aqui na terra. Que não obstante os sinais de Deus que chama para o arrependimento, a oposição que às vezes Deus permite para que os homens se curvem diante do Senhor, esse homem endurece seu coração e não consegue se arrepender dos seus pecados, ou melhor, não quer se arrepender dos seus pecados. Esta é uma das notas tristes a respeito de todas as profecias bíblicas, inclusive em relação ao futuro. Para hoje, quando nós estamos aqui apenas fazendo uma menção à metáfora do cavalo ou dos cavalos, eu gostaria de inverter um pouco essa conotação da metáfora dos cavalos em um sentido diferente. Preste atenção. Certa vez, um homem distinto, passeando numa cidade muito bonita, entrou numa sala onde estava um artista fazendo o seu quadro, e exatamente quando a folha estava em branco, aquele visitante chegou até aquele local. Mirou para os primeiros riscos e assim se deteve por um bom tempo. Quando a obra estava pronta, quando o artista completou todo o seu trabalho, naquela tela estava desenhado um lindo cavalo. E então o visitante perguntou: como o senhor consegue, a partir de uma tela branca, desenhar um cavalo tão bonito? E ele simplesmente respondeu: é fácil. O segredo é colocar na tela branca tudo o que tem a ver com o cavalo. Se naturalmente eu quero a figura de um cavalo. Nesse mesmo dia, o mesmo homem distinto visitou um outro ateliê, onde estava preparado um homem para esculpir uma peça a partir de uma rocha que ele tinha diante de si, uma grande pedra. Também, com cuidado, o visitante observou todos os golpes, todo o trabalho, todo o labor do esculpista. No primeiro momento, apenas uma pedra simples, tosca, sem nenhuma performance, sem nenhuma atração. Pois bem, depois de algumas horas, concluído o trabalho, lá estava esculpido um lindo cavalo. Foi a vez que o visitante perguntou para este grande artista: qual o segredo de transformar uma pedra simples em um lindo cavalo? E ele respondeu: é simples, é fácil. Você precisa tirar da pedra tudo o que não tem a ver com o cavalo. Fazendo assim,
você terá como resultado um lindo cavalo. Agora preste bem atenção, Colossenses 3. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é idolatria. É por causa destas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivíeis nestas coisas. Mas, agora, livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes no falar. Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Por um lado, quando nós nos convertemos e nos declaramos cristãos, nos declaramos pertencentes a Jesus Cristo, deve haver esta dupla manifestação de Deus para que se comprove uma salvação de fato genuína. Deus, primeiramente, deve ser aquele que vai nos lapidar. Ele precisa tirar de nós as impurezas, tirar de nós a carnalidade, tirar de nós esse coração tão inclinado para o mal. Deus trabalhando em nós para que nos tornemos novas pessoas. Assim, Deus fazendo o segundo trabalho, que é de um pintor, de um artista que vai pintar em nossas vidas um novo homem, uma nova criatura. Meu querido ouvinte, olhe para si. Será que Deus está tendo a permissão em sua vida para tirar aquelas coisas que você não precisa e não deve mais fazer? Por outro lado, será que você está permitindo que o Espírito Santo faça com que haja frutos do Espírito em sua vida? Pense nisto, que nesse dia de revolução aconteça uma grande revolução em sua vida. Que Deus te abençoe naquilo que Ele precisa tirar de você e que Deus te abençoe naquilo que Ele deve acrescentar em você. Você quer isso para a sua vida? Se você deseja de todo o coração esta nova vida verdadeiramente em Jesus Cristo, então ore comigo. Feche seus olhos, querido. Talvez você que precisa aceitar a Jesus, aceite Jesus nesta hora. Você que já tem Jesus em sua vida, peça a Ele que Ele faça a sua obra de santificação. Pai, me ajuda naquilo que eu preciso. E eu tenho consciência de que há coisas que precisam ser tiradas em mim. Há comportamentos, posturas, reações, sentimentos, desejos. Há coisas ruins em mim, Senhor. Tira isto e coloque em meu coração valores do céu,
Coloque em mim fruto do Espírito Santo, paz, amor, longanimidade, amizade, justiça. Faz em mim, Senhor, um homem, faz de mim uma pessoa agradável aos teus olhos. Abençoa-me e abençoa também meus irmãos em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, amado irmão.